Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estava aqui no meu escritório e eu estava me perguntando o que eu poderia mostrar para vocês de temas relacionados ao projeto, que fosse uma coisa rápida, mas que pudesse contribuir um pouquinho aí com o aprendizado de vocês. Bom, então eu resolvi mostrar para vocês o que precisa ter numa prancha de projeto hidrossanitário, né? Especificamente a gente vai falar de água fria e de água quente, a leitura da prancha. Mesmo se você não é projetista, é interessante você ter esse conhecimento porque você em obra você consegue conferir serviço de um pedreiro ou de um mestre de obras, inclusive trazer soluções para o projeto. Leitura de projeto é importante em qualquer área, tá? Então a gente tem aqui uma prancha, deixa eu virar. Bom, a gente tem uma prancha aqui que é justamente um tipo de prancha que a gente tem em obra. Esse especificamente é uma prancha de elétrico, tá? Mais para frente eu vou mostrar alguma coisa de projeto elétrico, mas hoje a gente vai abordar mais a parte de projeto hidrossanitário, água fria e água quente. Bom, então eu tenho a prancha aberta aqui da parte de água fria. O que a gente tem? A gente tem principalmente dois tipos de elementos na prancha. Um é a planta propriamente dita, né? A gente tem aqui a planta que vai mostrar justamente o desenvolvimento dos tubos como se fosse visto de cima, né? Que a gente sempre é, a planta nossa em projeto arquitetônico, estrutural, é como se a gente tivesse uma vista aérea ali, né, 90 graus, olhando de cima. Então a gente tem a planta aqui, eu diminuí bastante aqui para a gente ver, porque é uma residência bem grande, né, ela tem uma área externa, e nessa área externa a gente colocou toda a parte de água fria. Então diminuí aqui bem o tamanho para a gente ver, mas se a gente pegar a planta aqui, eu vou colocar um zoom aqui de 100%. Então, a gente consegue ver melhor aqui essa parte do desenvolvimento dos tubos, como se fosse uma vista por cima, né? Então, tubos que passam pelo piso, tubo que passa por cima da laje, a gente consegue visualizar tudo isso daí por cima, né? Então, tem alguns ambientes que a gente tem aqui. E uma coisa importante é a gente ver as prumadas aqui, né? Eu já expliquei aí em outra aula que a gente fez, que as prumadas é justamente aquela descida vertical que a gente tem a água vindo lá da cobertura e descendo num determinado ambiente para poder abastecer aquele ambiente, né? Então aqui no caso a gente tem uma tomada de água fria, que a gente sempre chama de AF, né? Nesse caso é o número 2, e tem uma prumada de água quente. Na maioria dos ambientes vai sempre chegar essa prumada. Por que chega uma prumada em cada ambiente? Eu expliquei num vídeo aí meu que eu tenho que eu explico a distribuição de água fria. Na minha página aqui mesmo tem esse vídeo, que a gente desse uma pomada em cada ambiente, porque por duas razões. Primeiro, por uma questão de pressão. Se a gente tiver uma descida só e depois distribuir para todos os ambientes, a gente vai ficar com pouca pressão, né, na água. Então, a gente, por uma conta de pressão, a gente divide essa vazão, né, em várias descidas. E segunda coisa, para você ter um registro que usa naquele ambiente só, né, que você consegue controlar uma manutenção que tiver só naquele ambiente e os outros continuam com água. Então, se eu tivesse uma descida só, uma prumada só, uma descida só lá da caixa d'água para abastecer toda a minha casa, eu ia ter um registro que ia desligar a casa inteira, né? Então, eu preciso ter um registro aqui que desliga a água da caixa d'água em cada ambiente para poder fazer a manutenção e os outros poderem continuar sendo utilizados normalmente. Então, essa é uma vista em planta, a informação principal aqui que a pessoa pega, que quem estiver executando, ou o engenheiro que estiver administrando a obra, o arquiteto, e para ele conferir, a principal coisa aqui são as prumadas, ou seja, onde tem que ter descidas vindo ali da caixa d'água ou do pavimento superior. Tá? Aí depois da planta, a gente tem o que a gente chama de isométrica. A isométrica mostra um determinado ambiente, no caso aqui é o lavabo, né, o detalhe isométrico 4, é o lavabo. Ela mostra assim numa perspectiva que a gente chama de isométrica, né, que é 30 graus aqui, que é uma coisa padronizada. Ela mostra como que é a tubulação naquele ambiente específico. Então aqui a gente vê novamente as descidas, mas a gente vê coisas mais específicas, a altura do registro, por exemplo, aqui, os aparelhos, né, ducha higiênica, vaso sanitário, lavatório, água quente do lavatório, água fria do lavatório, então a gente consegue ver mesmo o ambiente. É isso aqui que ele vai utilizar
para executar mesmo essa tubulação dentro do banheiro, né? Então lá na planta ele vê onde ele tem que deixar as descidas, que são essas mesmas aqui, e aqui ele vê como ele vai fazer o desenvolvimento dessa tubulação na parede, as distâncias que ele tem que deixar e tudo mais. Além disso, na isométrica a gente costuma já colocar todas as peças que são utilizadas ali, né? Então a gente tem uma legenda aqui e tudo mais, e a gente coloca as peças a serem utilizadas, e inclusive eu faço um projeto bem completo, então eu coloco até uma lista de materiais, então isso ajuda bastante na questão de quantitativo. Se você estiver fazendo um projeto para uma construtora, isso é obrigatório, você colocar a lista de materiais. Uma residência simples é aconselhável você colocar porque facilita bastante a vida do proprietário na hora de fazer a compra, ele não depende simplesmente do pedreiro, né, do mestre de obras, ele já tem uma lista para fazer um orçamento. Então, isso tem, em cada ambiente a gente tem um isométrico diferente, né? Então, deixa eu diminuir aqui para a gente ter uma visão geral da prancha. Então, nessa prancha específica, por questão de espaço, a gente tem a planta e tem dois isométricos de dois ambientes apenas, né? Além daquele do lavabo que a gente tem esse daqui. Deixa eu abrir aqui. A gente tem do lavabo e tem da lavanderia, né? Que a gente tem uma que tem uma cor diferente, que na legenda a gente sabe o que que é, né? Que é a água que está vindo da rua, ela sobe por aqui para abastecer a caixa d'água, né? Por esse AR de alimentação. E aqui a gente tem a lavanderia. Na lavanderia a gente tem uma máquina de lavar e tem a água fria e água quente para o tanque, né? Então, esse desenho aqui a gente tira da própria arquitetura e as tubulações a gente faz utilizando algum software, seja AutoCAD ou seja um software específico, né? Então a gente tem também a lista de materiais dela e a gente tem o carimbo aí, né? Tem algumas legendas, né, das cores e tem o carimbo. Se a gente pegar outra prancha aqui, isso daqui é a mesma ideia. É do mesmo projeto, inclusive, só que não coube todas as isométricas naquela prancha. Então eu coloquei algumas isométricas que estava faltando, a gente colocou nessa daqui e colocou novamente. A gente colocou a planta novamente porque aquela planta lá mostrava toda a área externa, então ela não ficou numa escala muito boa. A gente colocou a planta novamente só com uma escala menor, porque a gente só mostrou efetivamente dentro da casa, né? Então dá para entender melhor onde estão as prumadas e tem todas as isométricas aqui, né? Que a gente tem do banheiro, tubulação chegando pelo chão, né? Tubulação de água quente, água fria, tudo mais. Então é isso que precisa ter numa prancha de projeto hidrossanitário de água quente e água fria. Você precisa ter as localizações das prumadas, que é para ele saber aonde que vai descer, em que parede que vai descer e vai ficar o registro geral aqui de cada ambiente, né? E você precisa ter o isométrico para efetivamente ele conseguir fazer o desenvolvimento dentro das paredes do ambiente, tá bom? Além disso, a gente tem uma prancha aqui que mostra a cobertura, é uma prancha importante porque ele vai mostrar ali os detalhes das conexões, né? Ele vai mostrar ali os detalhes da conexão com placa solar, por exemplo. Vai mostrar aqui, deixa eu dar um zoom aqui nessa área aqui, ó. Então, aqui tem o reservatório, então ele mostra a alimentação do reservatório chegando. Aí você sai aqui, você tem um tubo que é de maior espessura, como eu já expliquei naquele videozinho que eu tenho comentado, que eu mostrei a distribuição básica de água quente e água fria. A gente sempre tem um tubo de maior espessura, normalmente a gente sempre vai dar 50 milímetros, muito comum dar 50 milímetros, e dele a gente deriva tubos de menor espessura, né? Então, para fazer as prumadas. Então, aqui no caso, você está vindo com um tubo de 50 milímetros, você vai percorrendo a laje com um tubo de 50 milímetros e em determinados momentos você faz uma descida com 25 milímetros, que é a aprumada especificamente, né? Então isso é bem a lógica e coerente com o que a gente explicou. Da mesma maneira que a gente tem um lado da casa que a gente foi andando com um tubo de 50 milímetros e a cada momento a gente puxava a aprumada onde precisava, e para cá também a gente jogou 50 milímetros. Essa casa ela é bem espaçada, ela é bem grande, né? Uma casa térrea com bastante metragem, mais de 400 metros. Então a gente tem um percurso grande. Então você vai andando com um tubo de 50 milímetros, em determinados momentos você desce com algum tipo de tubo aqui de 25 milímetros ou coisa do tipo, né? Só no ponto mesmo que você vai fazer a descida, porque se você diminui muito o diâmetro você perde pressão. Então é isso aí que a gente precisa ter num projeto, né?
de água fria. Aqui a gente ainda faz questão de colocar uma parte aqui que em 3D é uma coisa esquemática, né, para mostrar o boiler, as conexões que a gente tem, placa solar e tudo mais. Uma coisa simples, só que né, da onde ele vai tirar os dados técnicos é só porque às vezes ajuda uma visão assim 3D para entender um pouco aqui a chegada da alimentação, da caixa d'água e essas várias descidas que a gente tem aqui são as várias camadas, tá bom? Então é isso daí. Espero que contribua com alguma coisa a maioria de vocês, apesar de ter feito engenharia civil. Eu sei que muitas pessoas saem da faculdade de engenharia civil e nunca tiveram contato nem com um projetinho, como que é o resultado final de um projetinho, né? Sabe um monte de teoria, nunca pegou uma prancha na mão ou nunca viu nenhum projeto mesmo no computador, um projeto completo, tá bom? Então, se você quiser esse projetinho aqui, eu posso até mandar para vocês, manda uma mensagem aí para mim, inbox, na própria página, na minha própria página, que eu posso até mandar esses PDFs para vocês darem uma estudada, ver como que é um projeto, se basear aí para vocês começarem a pegar um pouco de familiaridade, tá bom? Então, até mais, obrigado.